Olá galera, vamos para um vídeo sensacional hoje. Vou estar explicando um pouquinho sobre vocês, dando um pouco de dicas sobre exatamente a área de extração de ouro fino, tá? A extração do ouro talco. Eu tenho notado aí através do nosso grupo no Telegram e através aqui mesmo dos comentários no nosso canal no YouTube que as pessoas têm muita dificuldade e dúvida quanto a esse assunto. Então eu coloquei alguns tópicos aqui que eu vou estar abordando nesse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco curto, né? Vai ser um vídeo bem curtinho, mas um vídeo esclarecedor, levando para uma pegada mesmo de uma aula. Então se você quer aprender um pouquinho mais, você já sabe, né? Garimpo Brasil é que você aprende de verdade. Vem com a gente. Inscreva no canal, aperta o sininho, Deixa um like. deixa o like. Então, gente, eu quero abordar hoje um assunto muito interessante, que é a extração de ouro pó, a extração de ouro talco, conforme muitas pessoas costumam chamar. Quando você pensa em extração de ouro, geralmente a maioria das pessoas pensam em pepitas de ouro. Você pensa em um material onde que você vai comprar um detector, né? Você vai fazer um investimento num detector de metal e com esse detector de metal você vai extrair grandes pepitas que vão te levar à sustentabilidade, à riqueza e ao seu sonho, né? Ao seu sonho financeiro concluído. E eu tenho visto muitas pessoas entrar assim nesse quesito sem entender realmente como funciona. Então, eu vou desmistificar algumas coisas nessa nossa aula de hoje e vou aproveitar para instruir vocês em algumas coisas, tá? Quando nós falamos de captação de ouro talco, nós estamos falando sobre uma representação de mais de 80% do ouro que é depositado no nosso Brasil, tá? No nosso país, na verdade, e no nosso mundo. No mundo inteiro, as maiores jazidas de ouro, né? Elas estão numa condição de ouro talco, o ouro pó. E alguma outra porcentagem se encontra entre pepitas e ouro granulado. Raramente são encontradas as grandes pepitas, né? Aquelas que entram pro Guinness, ou aquelas mesmo que você pega e a sua vida ela transforma de uma hora para outra. É possível? Tem a possibilidade? Claro que existe a possibilidade. E é claro que é possível sim. O Brasil está cheio de histórico no Ceará, em algumas regiões como regiões do Pará, por exemplo, em algumas regiões da Bahia, Mato Grosso, aqui mesmo em Minas Gerais, São Paulo. Nós temos vários históricos de pessoas, homens, garimpeiros, que extraíram o ouro, né? E através da extração do ouro ali, eles mudaram de vida, tiveram sua vida mudada através da extração, encontrando grandes pepitas. Mas quando nós vamos dizer sobre pepitas grandes hoje no mundo, nós temos aí a Austrália, né, como a campeã em pepitas gigantes, aquelas pepitas maiores, com granometria maior, que não é tanto a realidade aqui do Brasil, com exceção de alguns estados, como o estado do Mato Grosso, em algumas regiões daqui de Minas. São Paulo já teve, mas atualmente é mais ouro fino. Minas também, ultimamente, a gente encontra pepita em filão, mas no geral, onde a galera está extraindo no aluvião, é mais ouro fino. Então, o Mato Grosso e a Bahia ainda tá legal, tá muito bom ainda. Algumas regiões do Pará também, embora já está muito batido, tá? Mas é uma região até legal. O que nós chamamos de ouro talco é aquele ouro que ele é tão fininho que nós não conseguimos classificá-lo como granulado. Para você ter uma comparação do que nós chamamos de granulado e do que nós chamamos de talco, se você pegar um açúcar refinado, por exemplo, nós chamaria de ouro talco. É aquele açúcar fininho, refinadinho, que você pode até pegar o grãozinho na mão e sentir ele, mas ele é bem fininho, ele é bem... não tem especificidade, tá? Ele não é espesso, não é grande. Você pega a granometria dele, é pequena. Diferente, por exemplo, do açúcar cristal, que você pega o açúcar cristal e você aperta o grãozinho nele, ele tem um grão maior, a granometria maior. Ou seja, nós já chamaríamos, por exemplo, fagulhos de ouro do tamanho do açúcar refinado, por exemplo, nós chamaríamos de ouro talco.
ao ouro pó. E grãos no tamanho, por exemplo, dos grãos de açúcar cristal, nós já estaríamos chamando ele de granulado, tá? E tanto os granulados, isso é muito importante a gente entender, tanto os granulados quanto o ouro fino, tá, gente? Ele se encontra, no geral, em 99,9% das vezes, as suas jazidas se encontram dentro de rochas e pedras. O ouro, ele tá numa rocha, ele tá numa pedra, ele tá numa montanha. A chuva vai trazendo ele, né? Ele vai descendo, vai rolando aquela montanha, vai rolando aquele rio, e ele vai descendo até parar no rio. Quando ele chega no rio, essas pedras elas vão rolando, vão batendo em outras pedras, e elas vão se esfarelando, elas vão se diminuindo, vai se desfazendo aquela pedra, ficando assim só o ouro talco ou o ouro granulado. Aquelas pequenas fagulhas de ouro talco ou pequenas fagulhas de ouro granulado que vão se depositando ao longo do rio. Como o ouro ele é pesado, ele é um material, um metal denso, né? Ele vai ficar concentrado em uma área do rio, ele vai ficar concentrado em uma parte do rio, onde nós vamos lá e vamos extrair ele, com toda uma área de mapeamento. Só que alguma dúvida que a galera tem muito aí de pergunta é sobre a questão de porcentagem da granometria numa bateia para que possa ser extraído. Então, vamos falar de quantidade. Quando é viável uma extração de ouro talco e quando não é viável uma extração de ouro talco. Nós temos que fazer uma divisão entre o ouro de aluvião, né, que é o ouro lá do rio, o ouro talco que é encontrado no rio, para o ouro talco que é extraído em pedras, né, dentro de filão, dentro de cava, veios e até mesmo em algumas questões de extração ali com maracas, né, no garimpo de baixão. O que a gente precisa entender? Que o garimpo de bateia, o garimpo aluvião, a gente investe menos, tem menos gastos de investimento, então automaticamente, como a gente investe menos, uma quantidade pequena já se torna rentável. Não comparado assim, seria, por exemplo, o de maraca, por exemplo, que nós temos que fazer investimento ali numa maraca, fazer investimento ali numa bomba que vai sugar, fazer investimento nas mangueiras, então exige um investimento. Quando você tem um investimento, você já inicia com, abre aspas, prejuízo. Você inicia com um gasto, né? Uma despesa que precisa ser assanada na hora de extração e venda do metal precioso, né? No nosso caso, o ouro, o gold. Então, a gente classifica, por exemplo, uma boa extração para uma bateada, uma classificação de uma bateada. No aluvião, você aí entre 8, 9, 10, vamos colocar uma escala de 10. Você com 10 fagulhos numa bateia já é classificado como uma boa área para você extrair, que vai te dar, se você tiver experiência, mapeou certo, sabe o que está fazendo, sabe exatamente como extrair, vai te dar aí no final do dia, trabalhando com 2 pessoas, cerca aí de 3 gramas, talvez até 4 gramas de ouro. Você para para pensar, vamos dizer 4 gramas de ouro. 4 gramas de ouro dão 2 gramas de ouro para cada um, ou 3 gramas de ouro vai dar 1,5 grama para cada um. O grama do ouro está saindo a R$300. Vamos dizer que você esteja vendendo esse ouro aí a 230, 240 o grama, você tem 1,5 grama. Então, você tem uma boa rentabilidade com um baixo custo de investimento. Isso que é interessante da gente entender, que o aluvião tem um baixo custo de investimento. Agora nós vamos para o cava aberta, você vai ter equipamento para extração, mesmo que seja manual, lá calha, bateias, picaretas, pás, enxadas, picões, ponteiras, marretas, essas bases, carriolas ou em alguns casos balde mesmo. Você vai ter alguns materiais para essa extração e o principal, que é o teu tempo cavando, o seu tempo dedicado a um mapeamento, a uma divisão, o seu tempo dedicado à extração dos sedimentos que são cegos, que não são mineralizados. Então você tem um investimento muito maior, não só em questão de equipamento, como um investimento muito maior na questão também de disponibilidade de tempo. Você dispõe de mais tempo para executar aquele serviço. Então, por exemplo, você tirar 2, 3, 4 gramas de ouro no dia não seria viável para uma extração, por exemplo, de cava aberta. Seria algo insustentável de se tocar. E lembrando que nós estamos falando do cava aberta numa região que dá
é ouro talco. E 80% dessas regiões você vai precisar fazer a pilagem ou moagem ou pulverização do material, das rochas sedimentares, do quartzo, de todo o material de filão, veio ou friso. Esse material precisa ser moído, pulverizado ou todo socado ali, né, em casos manual. Você vai precisar triturar esse material e toda essa base vai exigir equipamento ou tempo de você pilar ele num pilão para que ele vire pó e você possa extrair o ouro pó que estava no meio da pedra. Existe ouro talco em rochas que você consegue vê-lo, ele é visível, principalmente ouro granulado. Existe ouro que ele é tão fininho, mas tão fininho que você não consegue ver. Quando você moe ele, tritura ele e ele passa pela calha, você vai passar ele pela calha ou pela planta de lavagem, no final, ao bater o carpete, tem tanta quantidade dele junto que se torna uma camada visível por ter muito. Ou em casos de pessoas que utilizam placa azogada, quando você raspa a placa azogada, você ainda não está vendo ele. Quando você queima, ele se ajunta e mostra a quantidade de ouro que tem ali, do ouro fininho, né? Então, é um princípio que a gente tem que entender. Por exemplo, hoje para você trabalhar em minação, a minha consideração para você trabalhar em minação, mesmo com baixo investimento, tá? De minação ali, uma área mais manual, você precisa no mínimo ter uma extração em torno de 7 a 8 gramas diárias para que você possa ter uma boa rentabilidade. Até porque uma boa minação exige no mínimo 2 ou 3 pessoas para se tocar um serviço de minação. Então, exige um gasto maior. Então, falamos sobre porcentagem e quantidade. Vamos falar sobre finalização. Você pega esse ouro talco, esse ouro fino, e vamos dizer que você pega ele na bateia. Você vai limpar ele na bateia. Você pode estar utilizando uma finalizadora para finalizar ou finalizando no modo tradicional na bateia, que é extremamente funcional. Independente se você vai finalizar ele numa bateia ou se você vai finalizar ele exatamente numa finalizadora, o que interessa é que você quer separar o ouro talco do resto dos sedimentos. E muitos deles você vai enfrentar dificuldade, principalmente quando se trata de óxido de ferro e rubilita. São materiais indicativos que também são pesados, são densos e que vão ficar grudados ali junto ao teu ouro, junto no fundo da bateia, no cone da sua bateia. E você vai precisar talvez do auxílio de um detergente para poder te ajudar a limpar e fazer o ouro descer mais para o fundo, diminuir a possibilidade do ouro talco sair. Um veneno para quem lida com ouro talco, extração de ouro talco, é gordura. Ou seja, lave muito bem as suas mãos antes de botar a mão na bateia, lave a sua bateia antes de batear e no final da finalização, se possível, sempre acrescente a água, um pouquinho de detergente para eliminar toda a gordura e evitar que você perca o seu ouro pó. Porque mesmo o ouro sendo muito denso e ele sendo bem pesado, ele ainda boia em caso se ele tiver contato com gordura, forma uma película que interfere na densidade da água e você pode acabar perdendo o seu ouro, tá? Então é muito importante que você faça essa base de lavagem. Então quando a gente vai falar sobre finalização, a gente está falando de separação, mas inclui além disso, existe na verdade outros contextos na finalização que não dá para a gente abordar aqui, né? É um espaço pequeno, mas eu abordo tudo isso no meu curso Garimpo de Ouro Manual, tá? Nós temos link na descrição, o curso mais completo da internet, onde eu serei o seu professor e te ajudarei a trilhar o caminho de sucesso no Garimpo de Ouro Manual. O que a gente subentende? Que na finalização existem outros contextos, outros pontos que devem ser abordados, né? E prestar atenção, como a fundição, preparação, limpeza, que é diferente, limpeza de purificação, tá? Nós utilizamos produtos específicos para fazer a limpeza, como bórax, por exemplo, e usamos produtos específicos para fazer a purificação, como princípios básicos, por exemplo, de ácido nítrico, clorídrico, processo de água régia e outros processos que são utilizados na purificação. Então, tudo isso eu ensino no meu curso Garimpo de Ouro Manual. A diferença entre o que é purificação e o que é limpeza. E quando a gente vai para a parte de limpeza, geralmente a gente utiliza bórax, é feito a limpeza juntamente com a queima. A queima traz a limpeza, mas não é o embarramento. Então você pode fazer uma limpeza, você pode fazer a queima, tá?
fazendo a limpeza ali, a queima, usando na hora da limpeza, na hora da queima, usando o bórax para fazer a limpeza, que é um ácido específico. A gente não vai entrar nesse assunto, mas é um ácido específico. E você pode até embarrar, mas para se alcançar teor de pureza, existe o processo de purificação, que é um assunto para uma outra aula, ou para a galera que está aí já fazendo o nosso cursinho Garimpo de Ouro Manual, já tem aí essas aulas bem legal lá no nosso curso, tá? Então o que eu quero dizer com toda essa questão? É que a limpeza e a finalização também envolve dinheiro. A limpeza do ouro talco, a fundição dele é simples, mas a limpeza do ouro talco depois de fundido vai te dar o mesmo gasto de uma pepita do mesmo tamanho, porque você vai precisar fazer a limpeza daquele material. O que ainda é um pouquinho mais complicado, porque quando você vai fazer aquela limpeza, você vai dissolver, é muito comum quando você funde, o bórax não conseguir chegar em algumas partes, porque os grãozinhos vão se juntando e fica muita impureza ali no meio. Claro que quando a gente usa, por exemplo, água régia, o ouro vai se dissolver todo, então não vai fazer muita diferença. Mas é sempre bom ficar ligado nessa questão da finalização, tá? E a questão agora que interessa pra gente, muito interessante, é a questão da venda. Todo mundo fala, Wesley, olha só, eu tenho uma remessa de ouro para vender, mas eu preciso vender para alguém. Para quem que eu vou vender esse ouro? Qual é o preço que é o preço de venda? É outro assunto que eu abordo também no curso Garimpo de Ouro Manual. E o que eu quero dizer para você? Que, por exemplo, nós vamos no Google hoje, nós pegamos lá, cotação do ouro. Vamos pegar a cotação do ouro naquele dia. Só que aquele ouro é o ouro 1000. Como saber qual o valor do ouro que eu tenho? Você precisa saber o teor do ouro que você tem. Vamos dizer que o ouro 1000 esteja saindo a 100 reais. Está saindo a 300 e pouco, tá? Vamos dizer que ele está saindo a 100 reais, para ficar fácil o cálculo. Está saindo a 100 reais. E você tem um ouro que o teor dele é 700. Ou seja, você tem 30% abaixo do valor do teor normal, que é o 1000. O teor 700 e o teor que é vendido a 100 reais é o ouro 1000. Então o teu ouro ali na categoria principal, ele está valendo exatamente 70 reais. Tá? Que é 30% a menos dos 100, que é o ouro 1000. Só que nenhum cambista vai te pagar isso. O cara tem que ganhar. 70 reais é o que ele vai ser vendido. Então o cara desconta entre 25% a 30% daquele valor ainda para poder fazer a cambagem, tá? Eu explico tudo isso no meu curso e ainda explico como você calcular, o que é aceitável, o que não é aceitável, até onde você pode ir na questão de purificação. Tudo isso é abordado no Garimpo de Ouro Manual, tá, gente? Mas o que interessa é o seguinte: a gente, por exemplo, pega um cadinho desse, ó, que é muito resistente, tá? Ele acabou de cair aqui no chão agora e não quebrou, vocês puderam observar. É um cadinho muito resistente que nós utilizamos, por exemplo, para fazer a fundição do material. Como é que a gente fala, gente? Gesso refratário, né? É um material refratário que ele suporta muito calor. Você pode queimar ali o seu ouro aqui nele sem que ele estoure. Existem de diversos tamanhos, tá? Que você pode estar fazendo a compra. Você precisa pré-aquecer ele um pouquinho antes, na hora de você fazer a fundição ali. Você está queimando o teu ouro, dá uma pré-aquecida nele e depois lasca ali fogo no ouro aqui para estar fazendo a sua queima e também limpeza. Pode jogar bórax sem medo aqui nele, que não interfere em nada, não estraga, tá? Então são quesitos que você precisa saber do ouro talco. Primeiro, que ele é muito rentável. O ouro talco é muito rentável, tem muita quantidade de ouro talco. Se você realmente estiver trabalhando numa jazida, se estiver realmente numa área que tenha num depósito aluvial, ou numa jazida, ou num filão produtivo, você extrai muito mais ouro pó do que as próprias pepitas. A nossa renda maior hoje, ela vem de ouro granulado e ouro talco. As pepitas, é claro, são muito bem-vindas todas as vezes que elas aparecem, mas a quantidade que a gente retira em ouro talco é muito maior do que a quantidade que a gente retire em pepita, tá? E lembrando que esse tipo de material não necessita de um detector de metal para se pegar. Claro, você pode comprar seu detector de metal, que ele vai te auxiliar muito e ainda ajuda a pegar as pepitas. Mas a bateia pega os dois, o detector só pega a pepita. Então fica a dica, tá? Fica essa dica aí. Então, galera, é uma base para você entender o que desmistificar isso, porque quando você for atrás do seu ouro, você pode sim comprar um detector e ir atrás das pepitas, mas vai atrás do ouro talco. Ele é mais fácil de encontrar, a rentabilidade é maior, exige baixo investimento e o valor dele é o mesmo valor da pepita, se for no mesmo teor. Então, não faz diferença se é pó ou se é ouro granulado, ou se é ouro pepita. O que importa é ser ouro, tá, gente? Então,
a gente tem que ir atrás do gold aí, porque o ouro é nosso, o Brasil é nosso, então vamos pra cima dele. Garimpo Brasil, aqui você aprende de verdade. Durante esse mês inteiro estamos com os videozinhos aí pra tirar dúvida, pra acrescentar vídeos normais. Toda segunda-feira a 12h10, tá? Nós temos nossos vídeos normais. Siga-nos lá no Instagram, siga-nos também no Facebook. O link do nosso grupo no Telegram tá aqui. Vem conversar com a gente no nosso grupo no Telegram. Tem links também para o nosso curso Garimpo de Ouro Manual. Links também para compra de detectores aqui na Metal Gold. Metal Gold, o preço tá show de bola, tá? E link aqui pro nosso amigo Acácio da Minas Ouro. Galera, Garimpo Brasil, que você aprende de verdade.